bem escuro. Alô, boa noite, boa noite. Alô, boa noite, boa noite. Alô, alô. Alô, alô. Aqui fica meio. Alô, alô. Boa noite. Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. Vamos começar a live em alguns instantes aí com Marlos Breiner, nosso convidado de hoje, segunda-feira, dia 20 de julho de 2020. Esperando aí nosso convidado entrar. Estamos aqui. Vou esperar o nosso amigo Marlos Breiner chegar, né? São 8 horas e 1 minuto. Esperando o Marlos entrar para a gente começar a nossa live. Marlos, que é professor também, sim, mestre em literatura. E bom, Marlos chegou. E aí, Marlos Breiner, boa noite. Vou convidar aqui o Marlos para entrar dentro da live. Temos aqui Guilherme Lobão também, um abraço, grande abraço, Joconda. Está entrando agora. E aí, Marlos, vai aparecer? Olá. Apareceu? Olá, tudo bem? Está me ouvindo bem? Tá me ouvindo bem? Tá saindo bem. Tô te ouvindo Tá bem. bom. Então, beleza, pessoal. Sejam bem-vindos. Grande Guilherme Lobão. Um beijo. Abraço, maestro. Bom, pessoal, então é o seguinte, começando mais uma edição de A Live, Marcelo Araújo, que sou eu. E hoje o nosso convidado é o Marlos Breiner. Do Marlos Breiner. O Marlos, ele é bacharel em literatura inglesa, mestre em literatura pela Universidade do Brasil, bacharelado, e tem como áreas de interesse autores clássicos e outsiders. Certo? Então, Marlos vai falar hoje com a gente sobre literatura e vai falar também sobre literatura, sobre quadrinhos, sobre música, sobre diversos assuntos. Dando eco, eu não sei o que está acontecendo. Tá tendo um ecozinho aí. Pessoal, não sei o que pode ser. Será que é bom, é legal usar o fone? Marlos, então é o seguinte. Vou apresentar para você. Perdão, vou passar a bola para você. Eu queria que você começasse a falar. Você fala aí, eu tento ajustar essa eco. Então é o seguinte, Marlos, você é formado em literatura, também fez mestrado em literatura. Eu queria que você falasse um pouco, então, sobre o que foi o tema aí da sua tese de mestrado, o que você abordou, qual foi a sua pesquisa, Bom, boa noite, gente. Agora espero que o som aí esteja chegando para todo mundo. Bem, eu fiz formação em graduação, eu sou bacharel em letras, inglês, em literatura inglesa, Mas esse também está com eco. Opa, continua o eco. O eco é dele, não é o lugar. Será O que eco sou deve eu? ser do Instagram. Parece que o som tá bem ruim. Quer que eu tente entrar com Fala aí fone? pra gente, fala um pouco aí pra gente. Tá, vamos tentar ir falando para ver se melhora. Parece que estabilizou um pouquinho, né? Tá bom o som então, do Marlos? É o meu som, do Marcelo, de todo mundo que tá... Meu som tá normal? Tá com eco ainda? Aqui eu tô ouvindo eco. Aqui chega com eco. Eu não sei o que pode ser, então. Tenta começar. Não, eu vou deixar ele falar. Pode falar, Marlos. Parece que eu tô sem eco, então. Não sei. O eco O meu som tá saindo bem. Não sei.
Coisas do Instagram, eu não sei. Opa, deu uma melhoradinha aqui. Eu baixei o volume aqui do celular, mas também fica ruim para eu ouvir o retorno. Aham. Opa, parece que vai. Eu vou baixar só um pouquinho aqui também. Tá me ouvindo? Pois é. Ah, agora parece que melhor. Com eco? Ah, melhorou agora. Tá sem eco. Agora ficou bom. Eu não sei o que pode ter sido. Eu abaixei um pouco o volume aqui. Mas então tá. Pessoal, desculpa aí o problema. Tudo bem. Voltou o eco? Tá indo, tá voltando. Mas vamos lá, né? Acho que eu consigo te ouvir. Bom, eu fiz formação na Universidade de Brasília, em literatura inglesa. E após me formar, eu sou bacharel, eu tive a inquietação de procurar o mestrado e continuar os meus estudos, né, e aprofundar um pouco alguns autores, né? Entre eles foi o meu objeto de estudo foi o Pasolini, que é um autor italiano. Ele é da década de 60, ele trabalhou com Fellini. Pasolini, cineasta. E eu trabalhei, e a minha questão central na tese do Pasolini foi o cinema de poesia e a realidade. Então eu fiz um paralelo, né, entre essa ideia do cinema de poesia e a realidade, e explorei um pouco da obra do Pasolini, dos textos, né? Ele tinha muitos textos e o interesse também múltiplo, né? Interesse em política também, dos anos 70, o contexto cultural que ele estava colocado, né? Ele tinha um discurso muito anti-globalização também, que é bem interessante. Eu acho que ele é muito atual, né? O Pasolini, ele entendia que as pequenas culturas e os pequenos dialetos estavam sumindo devido a uma massificação da linguagem no mundo, né? De uma globalização no mau sentido, né? Perversa, e que as pequenas culturas iam sumindo e que a gente seria unificado, inclusive até na forma de falar, né? Então, esse foi meu objeto de mestrado que eu fiz. Já tem uns anos que eu formei, e, enfim, eu acho que foi rico, aproveitei bastante e tentei também aproximar uma certa linguagem do cinema, né? E principalmente o cinema de poesia, que o Pasolini defendia muito. Ele acreditava num cinema que expressasse tão diretamente a realidade como da forma que você lê um poema. Então, ele acreditava que câmera e realidade seriam quase uma coisa só, né? Não haveria tanto distanciamento, tanto que ele quase não usava efeitos nos filmes dele. Os filmes dele eram atores, pessoas do povo. Você tinha pouco interferência de som, normalmente captação direta. Então, isso foi um elemento que me atraiu. E o fato dele ser um outsider, né? Ele estava dentro do contexto político da época, mas ele tinha muita crítica a tudo que estava acontecendo, né, na sociedade italiana da época, aos setores, enfim, os dirigentes, a própria academia onde ele estava inserido, ao Partido Comunista. Ele era um homem de esquerda, né, e o final dele termina sendo um pouco trágico, porque ele começa a incomodar um pouco o establishment da época, e ele vem a ser assassinado. E até hoje não é muito claro se isso foi algo político, foi algo, enfim, que foi apenas um acidente, né? Ele vai ter um encontro amoroso e termina sendo morto, né, dentro desse contexto. Então, assim, o Pasolini e o cinema sempre me marcaram muito. Eu, desde os anos 90, sempre gostei muito de cinema e literatura. Então, acho que casou um cineasta e teorias literárias que eu pude trazer junto e desenvolver, né, esse meu trabalho.
Eu tenho até alguma coisa que eu separei aqui, enfim, foram influências para mim, né? Deixa eu só te falar uma coisa, eu estou dando uma microfonia. Tá difícil de ouvir ainda? Não, tá bom, estou ouvindo perfeitamente. Eu só um ruídozinho de leve ao fundo. Eu não discuto perfeitamente também, não. Faz um barulhinho, mas eu consigo te ouvir. Ah, você está me ouvindo? Tô. Espero que as pessoas também consigam. Tá certo, mas pode prosseguir. Era só para fazer essa observação. Eu não sei o que está causando essas microfonias. Não, então, assim, eu Deve tô ser dando convidado, só esse... gosta muito demais de rock, Disney Mary Chain, né? Então, de repente, tem um pouquinho aí. Tá rock and roll essa live, né? Sem dúvida. Mas fala, por favor, continue. Não, então, assim, um pouco do cinema, né? Isso é só uma breve introdução para falar das coisas que eu gosto, né? Então, assim, isso aqui é um livro do Pasolini, que são escritos dele, que eu usei muito. É Empirismo Herético. Ele foi traduzido como herege, é uma tradução de Portugal. Eu consegui comprar esse livro e aqui, basicamente, está o teor da obra dele. Eu também... Agora eu vou falar de uns livros de cinema que me marcaram muito, né? Antes eu queria só saber, você falou do Pasolini, queria que você citasse os filmes do Pasolini aí, que você considera os melhores. Ah, sim, eu gosto muito do Teorema, que foi o filme que foi mais meu objeto de estudo, né? Que é uma família burguesa, que é desestruturada. Eu acho que lembra muito o Buñuel também, algumas coisas, o Pasolini. Né? Tem também o Decameron, os Contos de Canterbury, que são filmes que ele tenta buscar uma tradição antiga, ele tenta resgatar, né, digamos, quase uma pureza, no sentido da narrativa, uma pureza narrativa. Então são personagens mais caricatos, né? Então esse filme Teorema, e tem um filme dele que é muito pesado, que é o Saló, que é um filme mais radical, que choca muitas pessoas. Muita gente não consegue ver até o fim, né? Então, há cenas ali muito fortes, mas que, na verdade, ele utiliza o teor da imagem para bater nas instituições da época, né? Então, ele queria atacar a igreja, os militares, o próprio governo. Então, ele usava isso como uma metáfora também, uma casa fechada, onde as pessoas começavam a se degradar e enfim, se insurgir em situações, digamos assim, bizarras, né? Então, muita gente não gosta do filme, é polêmico também. Ele era polêmico, né? Ele era muito radical e muito fora do sistema, né? Muito outsider, né? Muita gente não vai até o fim desse filme, né? Então é uma experiência longa do Pasolini, às vezes dura, mas eu acho que vale a pena. Né? É um cinema mais lento hoje em dia, né? Hoje o cinema está muito rápido, os cortes são muito acelerados, né? Questão do som. Ele vai privilegiar um tempo diferente, né? Uma saturação da imagem, né? Uma coisa diferente, acho, muito do que a gente está vendo hoje. Mas que conversa com muitos autores até modernos, né? Por exemplo, o Herzog, esse cara aqui, ó, tem até aqui os filmes dele, Werner Herzog. Sim, muito bom, ele trata muito disso, de um tempo mais lento, da narrativa, né, da saturação da imagem. A gente perdeu muito essa noção do... a gente não consegue mais se fixar em nada, é muito rápido, né? A forma como as imagens vêm e vão. Depois, no final do dia, passam tantas imagens na nossa cabeça que a gente não consegue mais lembrar de nada, né? Do que você viu, do que você... Enfim, pouca coisa a gente consegue reter, né? E esses filmes, eles trazem uma coisa mais lenta, né? Talvez uma experiência mais próxima da leitura ou da literatura, onde você tem mais que ter um tempo. Você tem que ter um tempo um pouco diferente. Acho que o Pasolini traz isso, um tempo diferente, né? E uma crítica social também, uma crítica aos costumes, à sociedade como um todo, né? Sociedade de consumo também.
né, a juventude, e com elemento poético, né? Isso é o cinema de poesia, né? Trazer o cinema, a poesia, né, que abre um tempo diferente, né? Um tempo que não é esse talvez da nossa sociedade mais, vamos assim, na sociedade moderna, né? O hipermoderno. Então tem esses caras. Eu tenho também tenho alguns livros, né, que me influenciaram muito nisso, assim. Eu vou trazer assim uns 2 ou 3 títulos. Claro, é muito bom mostrar. Esse livro aqui do Tarkovsky, que chama Esculpir o Tempo, que é um cineasta russo, Sim, né, da década de 70, e que tem também esse tipo de narrativa, mais lenta, muito simbólica, muito carregada de imagens, né, muito fortes. Então eu deixo esse livro sempre. Eu acho que ler o Esculpir o Tempo, do Tarkovsky, é até uma experiência mais poética do que teórica. Então eu busco muito isso, né? Eu acho que muita teoria também ela tem sua importância, mas ela pode ser cansativa, ela pode ser também maçante, né? É legal quando a gente consegue experienciar um estudo, uma leitura, e aquilo traz um cinema para a gente. E tem um francês também, que eu tenho um outro livro, que é o Bresson. Eu tenho um livro aqui, não sei se dá para ver, Robert Bresson. Importante só você falar o nome do livro, porque fica invertido, mas... Ele fica invertido, Chama Notas sobre o Cinematógrafo. Roberto Bresson. O Bresson também. Ele fazia filmes, né? Ele também é um cineasta francês, e os filmes dele também traziam muito essa relação da imagem, essa valorização da imagem, né? Às vezes um detalhe de uma mão. Tem um filme dele, chama Pickpockets, né? Que são os batedores de carteira. E que cada plano dele é muito bem pensado, né, muito bem refletido. Então, esses caras sempre me chamaram a atenção, né, e me trouxeram muito, muito para esse mundo do cinema. E um cara que é muito importante também, que eu aprendi a ler e estudar ele, é o André Bazin. Tem um livro aqui dele também. Esse livro chama O que é Cinema? É uma coletânea, né, de escritos do Bazin, e tem um texto dele aqui que é muito, muito simbólico, que eu usei muito na minha tese, que uma tradição. Ele fala sobre uma tradição impura da adaptação, por uma adaptação impura. Mais ou menos deixa eu ver aqui. Bom, eu não estou achando aqui esse texto agora, mas por um cinema impuro, defesa da adaptação, né? Então, assim, que muitas vezes entre a literatura e o cinema, quando adapta a uma adaptação, são suportes diferentes. Então é muito melhor pensar. Eu gosto de pensar nisso, né? Como o Haroldo de Campos defendia, uma transcriação. Você não simplesmente pega um livro e torna ele um filme. Ou você pega diretamente. O cinema envolve a luz, o som, né? Vários efeitos diferentes, a visão de mundo do diretor. Então, a partir daí, você pode criar uma coisa completamente diferente. E acho que há boas experiências disso no cinema. É muito interessante o que você está falando, né? Porque é um clichê que muitas vezes a pessoa fala, o livro é muito melhor que o filme, mas assim, não dá para comparar, são linguagens muito diferentes. Uma coisa é literatura e a outra é cinema, são artes diferentes. Então, assim, nunca vai ter como você pegar um livro e fazer uma adaptação, por mais fiel que seja, mas que reproduza exatamente o livro, não tem como. Então, assim, é claro, adaptações ruins, né? Você falou você usou o nome aí, transfiguração. Transcriação, né? É claro que enfim, existe a transcriação, mas existe também adaptações ruins e adaptações boas adaptações, mas que você também tem que levar em conta como a linguagem, como dentro da linguagem cinematográfica. Então,
como pegar e fazer uma filmagem. Até no começo do cinema, o meu cinema era um pouco teatro, era parado, os cortes e tal. O cinema evoluiu por uma outra forma, outra estética, né? Mas muito interessante essa citação que você fez dele aí. Ainda está com minha voz? Tá um pouquinho, tá chegando um certo eco. Primeira vez que acontece isso, nas lives, nunca tinha tido esse problema, não sei o que está causando isso com a minha voz. Mas eu estou conseguindo te entender. Eu estou conseguindo te entender. Bom, o principal é que você mais entendido, mas qualquer coisa você me fala. Realmente eu não sei a origem desse motivo. Tá certo. Viu? Mas aí, para fechar, acho que também essa coisa do suporte das linguagens, né? O cinema tem um pouco mais de 100 anos, 125 anos, né? E a literatura tem 2.000 anos, né? Então a gente tem aí um tempo, né? E uma linguagem muito nova também, né? Que ainda está sendo, a história do cinema já, de certa forma, se esgota, né, enquanto linguagem, nos anos 60, já nos anos 30, né, as vanguardas, e talvez o cinema novo, né, a novela vague, nos anos 60, a linguagem já chega num limite. Né, tanto que hoje a gente começa a voltar para uma narrativa mais clássica também, mas com elementos de interferência, né, elementos poéticos, experimentais. Né? Eu acho que o Pasolini entendeu isso bem, de alguma forma, né, de fazer filmes que fossem inteligíveis, né, narrativamente, que você possa fluir, acompanhar. Né? Acho que é um pouquinho isso. O Pasolini foi o seu... Vou esperar aqui. O Pasolini foi o seu mestrado ou graduação? Não, foi o meu mestrado. Seu mestrado? Foi o meu mestrado. Na minha graduação, eu estudei só literatura, né, literatura inglesa. A universidade é um tempo bom, é muito rico, mas ela não necessariamente completa a sua formação como um todo. Né? Eu ia até acrescentar isso, né, que aqui em Brasília, nos anos, principalmente agora muito menos, né? Mas nos anos 90 haviam assim mais cineclubes, cursos de cinema, né? Tem até um professor e amigo, que você até já entrevistou aqui, o Sérgio Morricone. Sim, foi da um papel muito importante, né, em divulgar sempre um bom cinema. Ele fazia cursos na 508 Sul e mostras, né, no CCBB, naquele também espaço do museu. Né, ele fez mostras lá sobre cinema avant-garde e coisas que foram muito ricas, né, coisas muito relevantes para a cidade, né? E também, acho que Brasília, naquela época, a gente tinha também boas livrarias, né? E DVDs também. Se você pegar assim, final dos anos 90, início dos anos 2000, a gente tinha FINAC, a Livraria Cultura, que ainda existe, mas hoje ela está ficando reduzida, né? E muitas lojas enfim, centros de cultura, mostras, né? Que facilitavam muito esse acesso. E também o Cine Brasília, que nos anos 90, principalmente as embaixadas, ainda são atuantes, mas eu tive a sorte, né, tinha o Cine Dois Candangos aqui na UNB, de ver mostras de Bergman, Truffaut, e não ver um filme apenas, né, ver uma sequência de filmes. Aí você entra né, dentro daquele autor, da cabeça dele, você começa, né, a pegar essa ideia do cinema de autor, né, o autor no cinema. E isso aí eu acho que enriquece muito. Né? Não adianta, quer dizer, não é que não adianta, você pode ver um filme apenas de um diretor, mas para ter uma ideia, para se aprofundar, essas mostras eram muito importantes, né? E que hoje o CCBB ainda existe, mas de certa forma há muita dispersão também, né? Tudo mudou, né? Eu acho que a cultura, de uma forma geral, tem uma curva nos anos 00, né? Daqui a uns 20 anos, que ela já está um pouquinho
pouquinho diferente, eu acho. Não sei, não digo pior, né? Eu não gosto dessa palavra pior, porque também existe internet, né? Tem outras plataformas, tem outras possibilidades. Mas eu acho que a gente tinha menos dispersão, e a gente tinha mais foco, a gente talvez conseguia ver de uma forma mais inteira, né? Certas obras e filmes, enfim, na música também, isso serve, né? Também como gancho para isso tudo, né? Esse fenômeno que você falou, né, das livrarias, né, enfim, muitas estão fechando, começou com as pequenas livrarias, e agora as mesmas grandes estão sendo afetadas, né? Enfim, um país como o Brasil, já se lê pouco, né? Não seja pouco consequência esse hábito, nem um pouco as questões relacionadas à internet, né, online, né? Enfim, a coisa de às vezes você poder comprar coisas sem ter que sair de casa, né? Agora está muito evidente na pandemia, o boom aí no comércio digital, esse e-commerce. Mas, assim, é muito agradável a experiência. Você perdi uma livraria de livros. É legal também comprar online, às vezes você tem acesso, de repente você tem que no sebo digital tem aquele curso virtual que reúne uma rede de sebo, uma rede de possibilidade, mas é muito bom comprar o livro físico. É realmente triste que as livrarias estejam, pelo menos aqui no Brasil, eu não posso falar de geral, eu não acompanho muito isso em outros países, mas aqui vendo Rio, Brasília, São Paulo, Recife, etc., é justamente isso. Uhum. É verdade, é verdade. Cara, eu me lembro aqui em Brasília, eu vou contar uma coisa rápida aqui. Eu, com 18 anos, aqui existia a livraria Presença, no Conic. Não sei se, acho que as pessoas aqui nos anos 90 lembram. E era uma livraria genial, porque eu ia para lá, eu ainda era um meio moleque, caminhava. Conic tinha inclusive muita lojinha de rock, que eu ia lá ouvir, comprar um disco e tal. Eu entrava naquela livraria, e era uma livraria que tinha assim, os títulos de cinema, de literatura, e um lugar super agradável. E tinha cadeira, tinha assim, uma poltrona para sentar. Né? Não era como a FINAC, que você não tem, eles não colocam bancos, né? Tem mais no café, você tem que se afastar um pouquinho. Lá não, e eu ficava a tarde toda lendo. E como aquilo foi importante para me despertar interesse e me despertar uma formação. Né? E a partir dali eu fui, né, gostando e criando esse interesse, toda essa paixão mesmo, né? A gente vive isso, né? A gente não é só porque a gente gosta, porque estudou isso, a gente vive isso é a nossa vida, né? Essas coisas determinam a gente. Manusear o livro é uma coisa mágica, né? Mas, por exemplo, Copacabana, no Rio de Janeiro, onde tradicionalmente há muitas livrarias, né? Sempre houve, mas assim, as últimas vezes que eu andei assim com Copacabana, eu vi o número de percebi que o número de livrarias diminuiu. Antes tinha bem mais livrarias, praticamente cada esquina tinha uma, muito que no Rio de Janeiro também, no Brasil, né? Eu acho que isso é um fenômeno nacional, talvez até internacional, enfim. Como houve lojas de disco, né, que praticamente acabaram, né? Muitas estão. Tem lojas que são sebos, né? Vendem coisas novas, né? Você vê muito digital, mas não é uma loja que você ia lá para comprar coisas novas, né? Isso acabou também, né? Lembro que também falando de Rio de Janeiro, existe uma loja fantástica lá, que deve ter ido, chamada Modern Sound, Sim. Era um templo para você entrava lá, era tipo um lugar gigantesco, discos de vários tipos, a maioria de importados, você não via no Brasil, não via em lojas eles não tem que viajar para fora e você
tinha acesso a essas coisas. De repente, a loja expandiu, mas de uma hora para outra ela acabou, fechou, não existe mais a moda. Muitas e muitas outras coisas. Muitas. E no mundo, né? No mundo, mesmo em outras cidades do mundo grande, tem lojas que com esse perfil, né? Mas uma loja de lançamento, porque CD também é uma coisa passada. A gente que gosta e tal, mas a maioria das pessoas hoje é tudo Eu ainda escuto CD, gosto, enfim, e o vinil, né? Muito vinil. E essa coisa digital, a gente tem que ver como é que vai ficar, né? Porque livros em PDF, você tem muito livro em PDF, você Google, digita lá, vem um livro, mas até que ponto a gente vai estar olhando, aquele é tão legal poder manusear, né? Eu separei hoje uns livros aqui, várias coisas, né? E como é bom poder pegar no livro, né? E ter esse contato. Eu não sei ainda como que isso vai ser no futuro, né? E tudo que está na nuvem, na rede, e como vai ser a casa das pessoas, né? Será que a gente consegue lembrar de tudo também? O Borges falava muito isso, né? Da biblioteca, né? A biblioteca também te conquista, né? Não é só a biblioteca vem a você, né? Não é só você que vai a ela, né? E a biblioteca ela é um mistério também. E às vezes você vai procurar um livro, você sai com outro, né? Então é muito legal ter essa relação, né? Com isso, né? E com os filmes também. Enfim. Isso é muito bacana mesmo. Pois é. Eu queria, então, insistir no ponto da literatura, que você falasse aí um pouco sobre quais são os seus autores favoritos, né? Você fala que você tem referência, você gosta dos clássicos e dos outsiders. Quais são os clássicos e quais são os outsiders que você gosta? Sim. Eu posso falar rapidamente. Claro, a literatura é um mundo muito vasto, né? Eu gosto, assim, muito, enfim, da literatura brasileira. Eu aprendi enfim, por estar aqui no Brasil, então sempre para mim foi a principal formação, né? Então, assim, eu diria Machado de Assis, foi uma coisa que para mim é fundamental na minha história. E, enfim, já na escola, né, você aprende a ler Machado de Assis, isso. E, posteriormente, tem autores brasileiros que me chamam muita atenção. Por exemplo, Murilo Rubião, que é um cara talvez está menos no cânone, né, mas ele é sempre um cara que tem uma visão da literatura fantástica enorme, assim. Imagino como seria trazer um conto do Murilo Rubião para o cinema, por exemplo. Né? Ele pode falar de coisas mais absurdas, assim, imagem, som e tudo misturado ao mesmo tempo, né? Enfim, eu também tenho que falar dos russos, né? Vamos pegar assim, Dostoiévski, Tolstói, né? Tchekov, são mestres, né? do conto, da literatura. Agora eu daria assim, algumas dicas rápidas, né? Assim, a gente é difícil falar de tudo. Tem a literatura inglesa também, toda a tradição, né? Desde os românticos, a literatura alemã também, que tanto influenciou o cinema, né? Posteriormente também. Você pega o expressionismo alemão, né? A influência da literatura romântica, né, do século XIX. Então a gente tem muita coisa. Agora, esse aqui é o Murilo Rubião, que eu estava falando. São os contos reunidos. São dicas, né? A gente tem um tempo curto também. De literatura brasileira e de língua portuguesa, né? Eu escolho dois autores que, para mim, sempre são muito recorrentes. Um é o Padre Antônio Vieira, Sermões, né? Que aqui, se você, assim, aquela ideia do engenho da linguagem, né? Dos jogos de linguagem, e como que isso, né? Funciona dentro do texto, os sermões do Padre Antônio Vieira, para mim, são essenciais. Já hoje, né, contemporaneamente, o Mia Couto, também, esse livro Terra Sonâmbula, é um livro que eu gosto muito, né? E, enfim,
de literatura, digamos assim, em língua inglesa, eu pensei, me veio, eu tinha tanta coisa para escolher, né? A gente tem todos os clássicos, que eu acho que as pessoas têm mais o acesso, mas dois autores eu gosto muito. Um é Cormac McCarthy, chama, que esse livro até gerou um filme há uns anos atrás, chama Onde os Velhos Não Têm Vez, o inglês era No Country for Old Men, né? Foi uma adaptação. E o Philip Roth também, falecido, né? A Humilhação. Ele tem vários livros, tem o Teatro do Sabá, ele tem muitos títulos, mas assim, deu para separar esses dois assim como mais, né, emblemáticos. Então, um pouquinho da minha influência, acho que é a literatura norte-americana, inglês, de língua inglesa, né, e os clássicos russos, que para mim são sempre marcantes, né, dando essa pincelada de forma bem geral, assim, né, eu deixaria essas pequenas dicas. Assim. Tem mais coisa, né? Mais um só, norte-americano, que é o Sam Shepard. Ele é roteirista também. Ator. É ator, né? Ele faleceu também recentemente. Eu lembro de um livro dele, que foi até um amigo nosso em comum, Sérgio Morricone, que me mostrou nos anos 90, chamava Crônicas de Motel. Uma vez ele mostrou esse livro e me chamou a atenção. E eu consegui comprar esse livro muitos anos depois, num sebo. Ele não está aqui agora, eu tenho até vários outros títulos, mas está aqui guardado em algum lugar. E é muito bonito, é uma visão de uma criança, né, sobre o interior dos Estados Unidos. O próprio Paris, Texas, né, que é um filme que o Sam Shepard é o roteirista. Então, e fala muito do deserto, da solidão. Então, são esses autores que realmente me chamam assim, a atenção, né? Que eu termino assim, recorrendo a eles, né? De tempos em tempos. Legal, Marcos. Eu queria puxar para um outro ponto dessa nota. Porque você também é um cara que se interessa e você eletrônica aí dos anos 90, dos anos 2000. Queria que você falasse um pouco aí da sua experiência como DJ, música eletrônica. Olha, minha experiência com música sempre foi o seguinte: meu pai não é músico, né? Ele não tem assim, mas ele sempre me levou a muito show de música, né? Música aqui em Brasília mesmo, Teatro Nacional, ele sempre me levava desde moleque. Então eu via muita coisa, mas assim, música instrumental brasileira, bossa nova, jazz, né? E isso me despertou interesse por música, né? E eu sempre gostei. E a partir disso eu comecei a comprar vinil, né? Então vinil para mim sempre foi parte da minha vida, né? Eu até separei o primeiro vinil que eu comprei, um vinil dessa banda aqui, ó, Os Inocentes, cara, um vinil de banda punk, de São Paulo. Isso foi o primeiro vinil que eu comprei, eu tinha 12 anos de idade, eu nem sabia o que era isso direito. A gente em Brasília tinha lojas, né, que a gente tinha um acesso à música. E então esse interesse por vinil sempre existiu para mim, ele nunca diminuiu, muito antes do vinil ser hype, ser a moda, né, como é hoje, ser tão caro. Naquela época era o único suporte, né? Depois chegou o CD, a coisa foi mudando. Hoje o CD já está assumindo praticamente, né? E, enfim, nos anos 80 eu tinha um interesse pelo rock, pop, né? O rock até nacional, que a gente ouvia, o rádio era muito importante também, né? Eu lembro a Transamérica, que tocava, né, The Smiths, coisas assim, The Cure, isso em 80 e poucos, né? E era assim, super diferente, né? Eram coisas, realmente, o rádio formava muita gente. E já nos anos 90, foi fundada aqui em Brasília a Rádio Cultura,
né? E a Rádio Cultura foi também um elemento que disseminou música boa, né? Tinham programas temáticos, né? Inclusive você teve um programa, né, na Rádio Cultura, há muitos anos, né? Cultura musical, né? Você divulgava ali os artistas e fazia uma apresentação, né, de um artista, normalmente, um bloco temático, né, de jazz, de rock. E então foi tudo isso. E para mim a música, né, eu tinha interesse muito no rock, já pegando essa coisa meio do outsider, né, do que está fora do mainstream. Eu olhava para esse lado, então eu caminhava muito assim para o rock alternativo. Então era Sonic Youth, Pixies, aquelas bandas da época, o próprio My Blood Valentine, né? E dentro disso, o que aconteceu? Então você tinha essa cena do rock alternativo, ao mesmo tempo surgiu o grunge, né? E o Britpop. Mas esses dois últimos eram mais eram coisa de mídia, de mercado. E tinha essa turma do rock bem alternativo, que era o Sonic Youth, não tocava em rádio, em lugar nenhum, né? Então, assim, esse pessoal me chamava mais atenção, né? Essa turma que fazia o som estranho também. Eu sempre gostei de barulho, coisa com muita microfonia, né? E essas bandas que ninguém entendia, assim. Então, para mim, elas sempre chamaram atenção, né? Eu até separei 3 bandas que são emblemáticas, vamos dizer assim, de cada década, né? Para mim, né? E a primeira foi o Velvet Underground. Eu tenho até essa edição aqui, ó, do disco da Banana. É um disco verde. Inclusive é legal, eu comprei isso quando eu estava viajando. O vinil é verde também. Olha que legal, olha que legal. Bem legal, né? Uma edição, enfim, meio limitada, diferente. Então, o Velvet Underground chamou muita atenção para mim porque fazia um som que na época não foi entendido, né? Era um som dos caras loucos lá, que estavam ligados com vanguarda, né? Artística da época, enfim. Aí nos anos 80, isso eu estou falando lá da década de 60, né? Final de 60. Aí pulando nos anos 80, tem esse disco aqui, ó. This American Psycho Candy. Muito bom. É uma pancada sonora, é um muro de barulho, de distorção, que ninguém entende nada, né? Então eu adorava essas coisas. Então eu pirava com esses caras, dois, assim, totalmente fora, que você não entendia o vocal, microfonia, overdub, tudo estourado, né? Eu adorava essas coisas, né? E nos anos 90, é uma banda que o pessoal até brinca muito, né? A gente até já brincou uma vez com isso, que é o My Blood Valentine, que é esses caras que também fazem esse tipo de som bem barulhento. Então essas 3 bandas, elas são é curioso, né, que elas terminam sendo emblemáticas de um tipo de sonoridade que é estranho à sua época e que vai ser entendido só depois, né? O Velvet Underground hoje é cultuado, mas no tempo deles ninguém dava bola, ninguém queria saber, né? Eram considerados muito, enfim, que não vendiam nada, iam quebrar a gravadora, né? E essas outras bandas também, essas 2 bandas, né? Então esses caras me influenciaram, assim, né? Enquanto música, experimentação. E o que é que aconteceu lá nos anos 90, né? Só para entrar na história do Jay, terminei dando uma volta, né? Nos anos 90, a música eletrônica, o rock já estava muito consolidado. O Britpop e o grunge, por mais que fossem movimentos de mídia, mas eles, de certa forma, reciclavam fórmulas do passado, né? O The Who, o grunge tinha elementos lá do The Who, por exemplo. Nirvana, né? A forma de tocar, né? Muita explosão, tudo. E o Britpop também, de uma cena, né? De uma cena mods, né? E tal. E o que é que aconteceu naquele momento? O que parecia que chamava atenção, que tinha uma galera muito, digamos dizer assim, que estava buscando romper padrão, tal, era música eletrônica. Então isso eu digo, pô, tem alguma coisa aí, e realmente eu comecei a gostar, né? Primeiro, um tipo de música eletrônica que me chamou muita atenção vinha de bandas que eram muito pesadas, como Ministry, que começavam a pegar elementos do rock com elementos de música eletrônica, faziam uma coisa que se cruzava, assim, né? Um crossover, né, de sonoro, né? E depois o Nine Inch Nails também, que também trouxe isso, principalmente no disco Downward Spiral,
É um disco de 94. Então essa galera veio num momento que a música eletrônica e os DJs, a cena estava muito forte, né? Tanto que até na Inglaterra, a house music tinha aquelas festas ilegais também, que a polícia ia lá, destruía tudo, né? Aí também as drogas químicas, que eles chamam até o segundo verão do amor, né? Era um momento de explosão. E a galera mais, digamos assim, que queria, cara, não sei a palavra, mas pirar mesmo, insistir, enlouquecer, tava ouvindo a música eletrônica, de algum jeito, né? Então isso me chamou a atenção e eu comecei a colecionar disco e está muito próximo disso. Eu nunca fiz um curso formal de DJ, mas eu tinha, assim, um ouvido para pegar, captar as músicas e trazer isso. Eu comecei a tocar, né? Isso foi dando certo, né? E paralelo eu também tocava rock, até com uns amigos que me convidaram na época. Tinha Giovanni, né? Depois o Fábio. Eles falaram, não, olha, a gente faz uma festa aqui, não sei o que, você vem tocar com a gente gosta do seu som. E esse negócio de DJ, né, nessa brincadeira, eu fiquei uns 10, 15 anos nesse negócio, né? Tocando e fazendo música. Não fazendo, né? Eu nunca fiz música mesmo, mas tinha coisa da informação sonora, de estar ali, estar trazendo isso para as pessoas e buscando diversão mesmo. E também essa tradição da música eletrônica, ela sempre teve, né, também na música. Assim. Você pega lá o Krautrock, né, o Kraftwerk, depois o Brian Eno, que conversou muito com David Bowie, né, a trilogia de Berlim, tem muito do Brian Eno ali naquela época. Então esses caras faziam muito minha cabeça e me chamavam muita atenção. Então essa história de DJ foi assim, meio que pegou, não foi uma coisa programada, eu nunca estudei para ser DJ, nada, e foi uma ótima diversão e, enfim, a gente aproveita, né, e tenta divulgar música boa, assim, dentro do possível aí das pessoas. Né? Legal, mano. Isso, legal, para mim, né? Pois é, e assim, e tem a música também que me toca, né? Eu posso até falar um pouquinho, que eu tenho, assim, músicas que me captam muito, né? Que me trazem artistas, né? Um é o Bob Dylan, que eu acho que é minha formação, né? O Bob Dylan, o Lou Reed, né? Que é até importante, eu até tenho aqui, ó, o Lou Reed, que também era poeta. Falando do Velvet, né? Aqui estão todas as letras do Lou Reed. O Leonard Cohen também é um cara que sempre me traz, né, muita coisa. Eu sempre estou ouvindo, né? O Neil Young, né? Então essa turma aí, a Pat Smith, né? Esse pessoal que associa música com literatura, eu gosto muito dessa turma aí, dessa pegada, né? Desse pessoal que escreve, também faz som, e, enfim, é tudo junto, né? Eu digo, se eu fosse levar, né, para uma ilha deserta, ia levar esse pessoal, né? Legal, Marlon. De quadrinhos aí, Sim, gosto muito de quadrinhos, cara. Assim, eu não sou um super conhecedor, né? O quadrinho de infância era assim, Turma da Mônica, né? E alguns heróis, Marvel, mas eu não sou muito dessa coisa de herói, não, sabe? Batman e Homem-Aranha, eu nunca gostei muito disso. Mas eu gostava muito nos anos 80, era quadrinho de banca, né? E o Angeli, né, publicava sempre que comprava, a gente conseguia comprar, né? Então tem os clássicos dele, Bob Cuspe, né? A Maratara era uma personagem que ele inventou, era uma mulher ninfomaníaca, né? E eu separei até aqui algumas coisas que eu curto de quadrinho. Eu vou tentar mostrar aqui um pouquinho.
cara. Um é o Frank Miller, que é um gênio, assim. E além do Batman, né, que ele é mais conhecido, ele fez essa série chamada Hard Boiled, que é um mundo apocalíptico, assim, dá para ver muito, né, e é um mundo meio um caos, lembra até um pouco o mundo que a gente está passando, as transformações, né, e que as pessoas têm que se adaptar. Então, assim, o Frank Miller, eu super indico esse quadrinho, chama Hard Boiled, né, ele fez a parceria com o Geoff Darrow também. É um tipo de quadrinho mais intenso, mais de ação, né? Agora, eu gosto muito também, uma outra vertente, que já é um quadrinista norte-americano, que é o Crumb. Então, ó, eu tenho aqui o Crumb, né? Ele tem vários, ele tem séries sobre o blues, esse aqui é da vida dele, chama Minha Vida. Então, tudo do Crumb é muito bom, é muita psicodelia, né? Muito, enfim, aquele pessoal da contracultura, ele consegue reunir isso de uma forma meio estranha também, né? O Crumb, ele é um cara meio estranho, né? Ele teve uma vida muito turbulenta também, né? E também tem, assim, voltando ao Angeli, né? Tem também o Woodstock, que são os dois amigos que são hippies, e são ótimos as tirinhas, né? São muito engraçadas, e eles muito falando da passagem do tempo, né? Como eles se adaptam ao mundo. E também os Freak Brothers, que é do Gilbert Shelton. São esses caras aqui, ó. Os Freak Brothers, né? Que também estão dentro dessa estética anos 70, tem a ver com já um pouco mais anos 70, né? Os caras numa Kombi velha, andando pelos Estados Unidos e pirando. Easy Rider. Easy Rider. De forma geral, os caras Easy Rider, né? E tem a ver também que é um tipo de cinema que eu adoro, né? E viagem, motoca, né? Eu até separei um pouco. O Bob Dylan, né? Andava muito de moto, né? Engraçado isso, né? Talvez uma vertente um pouco dele menos conhecida, né? Tem até uma foto, tem um livro aqui dele que mostra ele aqui até numa moto inglesa, que ele gostava muito, né? Acho que não dá para ver muito bem. Dá. E aí, dentro dessa história de Easy Rider, né, que tem um filme, tem dois livros que eu gosto demais também, que eu separei aqui. Um é o Zen e a Arte de Manutenção das Motocicletas, que é um clássico assim, dos anos 70, que fala sobre viagem, sobre esse tempo diferente de estar na moto, né? É muito legal. E é do Robert M. Percy, esse autor aqui. E um outro é o Hunter Thompson, que escrevia, né, um pouco aquele tipo de jornal, aquele texto mais visceral, né, tem um pouco a ver com os beatniks, mas nesse livro aqui em especial, com Hell Angels, né, o Hunter Thompson ele se associa a esses caras de alguma forma. Hell Angels não sei, para quem não conhece, é uma gangue norte-americana que são é um grupo de moto, né, um motoclube, mas que tem a ver lá nos Estados Unidos com barra pesada, com tráfico, com tudo que enfim, com bandidagem, né? E os caras de moto. E o Hunter Thompson, ele se junta a esses caras e tem uma história até engraçada, porque ele se associa com esses caras e ele quer fazer uma reportagem, né? Sobre eles. Só que ele passa lá um tempo com eles, né? Só que no final, um dos caras, que era super barra pesada, ele entrou nisso. Um dos caras acha que ele tá olhando pra namorada dele, um dos caras da gangue lá, né? Do motoclube. E enche ele de pancada, ele fica todo desfigurado. Ele publica o livro, mas ele fica assim uns 2 meses no hospital se recuperando das porradas que ele levou, né? Então é muito engraçado e não é engraçado, né? Para ele não foi nada engraçado, mas eu digo assim, é curioso, né? Esses aspectos assim, do livro, né? Então os quadrinhos é isso, né? Tem esse aspecto. Tem os quadrinhos adultos também que me interessam muito, principalmente os quadrinhos europeus, né? Você consegue achar muita coisa, né? Conrad, da editora Conrad, sempre publica muita coisa e a gente consegue, né, achar algumas coisas, né?
E, pois é, e por último, cara, assim, já tem também uma literatura também sobre esporte, que eu gosto de algumas coisas também, né? Não sei se você queria colocar alguma coisa, mas eu também tenho, assim, um pouquinho, gosto assim, um pouquinho do autores que falam de futebol também, já saindo um pouco, né, da história dos quadrinhos. E o João Saldanha, por exemplo, ele escrevia, né, sobre futebol. Grande João Tem Saldanha. o Trauma da Bola, que fala sobre por que o Brasil perdeu a Copa de 82. É muito legal ler essas coisas. Ele avisando que o Brasil ia perder. Foi o grande trauma, né, da seleção brasileira. E o Nelson Rodrigues, que tem A Sombra das Chuteiras Imortais, que são textos sobre futebol, belíssimos. E, enfim, aí um pouquinho isso do universo literário, musical, né? E tanta coisa, né, que a gente trazendo aí um pouco, né? Legal, Marcos. Foi muito boa conversa, porque você trouxe muita referência, livros, discos, filmes, quadrinhos. Daria para a gente ficar mais falando. Infelizmente, tem tempo do Instagram. Daqui a pouco a live encerra. E já estamos aí há 55 minutos. Então, assim, eu queria te agradecer muito você ter vindo participar. Volte para conversar mais. Tá certo. Pô, muito obrigado, assim, acho que essa conversa é muito rica, tem muita coisa, tinha muita coisa para falar, para mostrar, a gente tem que escolher um pouquinho, né? Claro, sofre até um pouquinho com isso. Mas é muito legal e muito prazer de poder estar aí contribuindo, estar participando, honrado aí pelo convite, espero que... Eu agradeço. Tá? Gostei demais mesmo, fico muito feliz de estar... Legal, eu peço desculpa hoje, mas a minha voz está dando uma expressão muito ruim, difícil de entender. Eu não sei o que acontecido, acho que poderia ter o eco do lugar. Pode ter alguma coisa referente ao aparelho, a conexão do Instagram, não sei. Vou dar uma olhada e cuidar para olhar de novo. Peço desculpas, mas isso é imprevisível. A gente sabe que funcione. Muitas vezes não aconteceu. Mas eu consegui te ouvir, viu? Apesar do eco, é importante, para ouvir. Tá certo, Marcos? Tá bom. Um grande abraço. Muito obrigado. Obrigado a todos aí. Boa noite. Amanhã tem Marlene. Boa noite. Obrigadão. Guitarrista. Valeu mesmo. Um abraço. Abração. Tchau. Valeu. Tchau. Valeu.